Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 14, diz assim: Então vieram ter com ele os discípulos de João, dizendo: Por que nós e os fariseus jejuamos com frequência, mas os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus: Podem os convidados do noivo estar de luto, enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que lhes será tirado o noivo, e então hão de jejuar. Nenhum homem põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo rompe a roupa e faz-se pior a rotura. Nenhum homem coloca vinho novo em odres velhos. Do contrário, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas coloca-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Amém? Vai no seu lugar mesmo, não precisa se levantar. Quero te convidar a curvar a sua cabeça em reverência ao Senhor, e quero te convidar a fechar os teus olhos e orar ao Senhor. Peça ao Senhor que fale contigo, porque nesse momento é o momento da palavra do Senhor, e não há nenhum propósito de nós termos este momento, se não for para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor esteja ministrando os nossos corações. Pai, eu quero te louvar, eu quero te adorar, Senhor. Eu quero engrandecer ao teu nome, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura, Senhor, para sempre. E é sobre nós, Pai, é sobre as nossas vidas, Senhor. Está sobre nós, Pai, ó Deus de todo poder, nos cobrindo, Senhor, ó Deus de todo poder, com a tua graça, Senhor, com o teu sangue. Senhor, ó Deus santo e poderoso, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por esta oportunidade maravilhosa de estarmos aqui e podermos ouvir a tua palavra, de podermos ser ministrados, Senhor, ó Deus de todo poder, através do teu Espírito Santo, pela tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Apesar deste instrumento tão falho que eu sou, apesar, Senhor, deste instrumento tão limitado que eu sou, Pai, eu te peço, Senhor, usa a minha vida, Pai, para falar conosco, sim, Senhor, para falar comigo, Senhor, ó Deus, e com os nossos irmãos que aqui estão, Pai, ó Deus, com cada um de nós, a tua igreja do Senhor reunida neste lugar, queremos ouvir a tua voz, Pai. Por isso que todo o mal caia por terra, todo empecilho, toda distração, toda barreira, toda resistência contra a tua palavra que haja em nós, Pai, caia por terra em nome de Jesus. Que não sejamos, Pai, resistentes à tua palavra, Pai, mas que possamos, através da tua palavra, Pai, adquirirmos resistência contra o nosso inimigo, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Queridos, aqui nesse texto, para te contextualizar, né, Jesus foi interrogado, foi questionado, melhor dizendo, pelos discípulos de João Batista. Por que nós, discípulos de João, e os discípulos dos fariseus jejuam com frequência, constantemente, por muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E aí Jesus respondeu a eles, como nós acabamos de ler: pode alguém estar triste, estar na presença do noivo e ficar triste, ficar com o semblante descaído? Claro que não é o melhor, não é? Mas vai haver um momento em que o noivo já não estará mais, ou seja, ele estava falando de si próprio, né? Ele estava falando: não pode os meus discípulos, estando na minha presença, ficarem com o semblante caídos, tristes, porque eles estão comigo. Mas vai haver um dia, vai chegar o dia, que eu já não estarei mais com eles, e eles hão de jejuar, eles estarão fazendo o jejum, eles estarão se consagrando, eles estarão fazendo o que vocês hoje estão me cobrando, que eles não estão fazendo. Mas a grande questão aqui é porque o fato dos discípulos de Jesus não jejuar estava incomodando aos discípulos de João. Por que os discípulos de João estavam incomodados com o fato dos discípulos de Jesus não estarem jejuando? Pela lei, a obrigatoriedade do jejum, ou o dever de jejuar, segundo a lei lá em Levíticos, deveria ser no dia da expiação. Então o povo deveria se apresentar em jejum. Era coisa de uma vez por ano. Mas pelas
tradições dos fariseus, que já era da época de Jesus, o jejum deveria ser algo constante, pelo menos, segundo nós entendemos pela palavra do Senhor, os fariseus jejuavam pelo menos 2 vezes por semana. Isso deveria ser uma prática dos judeus, jejuar. E aí, então, os discípulos de João, não sei qual é a frequência, a palavra não nos fala qual a frequência dos discípulos de João jejuarem, mas aqui no texto diz que eles jejuavam frequentemente ou várias vezes em algumas traduções. E aí, o que acontece, irmãos? Jesus estava ali diante de um legalismo, estava ali diante de algo que estava sendo feito, talvez pelas motivações incorretas, pelas motivações erradas, porque os fariseus jejuavam pelo menos 2 vezes por semana, tinham ali uma prática, ali um ritual, mas até mesmo pelos textos bíblicos e pela história que nós vemos nos evangelhos a respeito dos fariseus, a gente vê que eles tinham pouco discernimento, embora conheciam a lei de uma forma extraordinária. Eu acho que no caso aqui dos relatos bíblicos que falam dos fariseus, inclusive lendo Mateus capítulo 23, que fala que Jesus está falando aos fariseus, né, sobre a hipocrisia deles, e se eu não me engano no verso 23 do capítulo 23 ele fala assim, fazei tudo o que eles fazem, mas fazei tudo o que eles falam, mas não fazei o que eles fazem. Ou seja, eles falam uma coisa, mas fazem outra. Então, diante disso, nós vemos que para eles, para os fariseus, o jejum era apenas um ritual a ser cumprido. Era algo que deveria ser feito para que você pudesse ter a sua consciência tranquila diante do Senhor. Mas não era algo que era feito realmente como um ato de humilhação ao Senhor, um ato de se achegar a Deus. Então hoje, quando nós jejuamos, as instruções de Jesus a respeito do jejum, lá em Mateus, aqui no Evangelho de Mateus mesmo, capítulo 6, era que deveria ser algo discreto, lave o seu rosto, não fique com o semblante caído, querendo dizer, eu estou jejuando, viu? Eu estou em jejum, mas seja algo discreto. Por quê? Até a gente tem aquela questão assim das pessoas falarem, não pode falar que está jejuando. Não era essa a intenção de Jesus quando ele falou a respeito do jejum, que não se podia falar que estava jejuando. Mas a intenção ali do texto era que você não fizesse jejum para os outros verem. Eu estou fazendo um jejum aqui, viu? Eu sou santo, sou um cara que faz jejum, tem uma conexão aqui com Deus, aqui, porque eu sou um cara que jejua. Irmãos, quantos dias você jejua? Quantas vezes você jejua por semana? Eu jejuo pelo menos 7 vezes na semana. Eu sou um cara que jejua 7 dias. Mês tem 31 dias de agosto? 31 dias de jejum no mês de agosto. E aí? O que você acha aqui? Como que está o seu jejum aí? Porque o meu está assim, e o seu? Tá? Você não está jejuando? Aí, pecador. Mas depois vem aqui, você não está jejuando. Eu jejuo 31 dias na semana, no mês, aliás, mano. E você não está jejuando? Eu sou melhor que você, cara. Tá vendo? Sou bom. Você é ruim, eu sou bom. Tá vendo? Era disso que Jesus estava falando. Lava o seu rosto, levanta aí o seu semblante, não fica falando que você está jejuando. Por quê? Não é que você deve manter segredo do seu jejum, como muita gente fala, não pode falar, é ultra secreto o jejum, não era essa a dinâmica de Jesus. A dinâmica de Jesus era que você não fizesse isso para os outros verem, porque quando nós jejuamos, não é um sacrifício para os homens, é um sacrifício para Deus. Nós estamos sacrificando o nosso corpo, estamos humilhando o nosso corpo, estamos fazendo com que ele seja subjugado à vontade de Deus. Então, era uma forma de humilhar-se. Então, dito isso, dado esse contexto para você, porque é importante você entender o contexto, para que você entenda o verso que vai ser o tema da pregação desta noite, que é o verso 17, que é, desculpa, irmãos, eu tirei
Valeu? Aqui, o verso 17, que diz assim, nenhum homem coloca vinho novo em odres velhos, do contrário, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas coloca-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Então é importante você entender isso que foi dito, para que você entenda o tema da mensagem, que é o verso 17. Né? Por quê? Porque eles estavam ali presos em costumes, em coisas que já não iam fazer mais sentido com a vida de Jesus Cristo. Não é que o jejum não fazia sentido, não fazia sentido as motivações, os ritos, a religiosidade ali imposta dentro daquilo ali. E aí, o tema desta noite é: podemos colocar um vinho novo dentro de um odre velho? Podemos suportar a presença do Espírito Santo de Deus em nós, se nós ainda formos como odres velhos? Podemos suportar a graça de Deus em nós, como dispenseiros da multigraça do Senhor? Cantamos sobre graça hoje. Podemos suportar essa graça, se ainda formos odres velhos? É possível colocar vinho novo em odres velhos? Sim, é possível. Mas a questão é que Jesus estava falando, não se coloca, porque o odre velho, o que era um odre? Era um recipiente onde se colocava o vinho, que era formado por um material de couro. Então, quando esse material de couro já estava muito velho, ele não podia suportar a acidez do vinho, ele não podia suportar o componente do vinho dentro dele, porque naturalmente ele ia se romper, ele ia estourar, e ia se perder, não apenas o odre, mas também o vinho, ou não apenas o vinho, mas o odre também. Então se perderia tudo. Queridos, muitas vezes nós queremos que o Senhor nos contemple com a sua presença. Quem aqui busca a presença de Deus para a sua vida? Quem almeja a presença de Deus para a sua vida? Levanta a sua mão, se a sua resposta for positiva. Se é um sim, a tua resposta de que você almeja a presença do Senhor, me faça ver a sua resposta levantando a sua mão. Glória a Deus, aleluia. Quem não levantou a mão é que não almeja, misericórdia, Jesus. Deus possa ter piedade da tua alma e te ajudar a almejar, né, a presença dEle. Não é novidade, queridos, que o Senhor é aquele que nos atrai para si. Nessa noite, eu peço que o Senhor possa nos atrair para a sua presença, que Ele possa nos fazer enxergar o seu amor, que Ele possa nos fazer sentir o seu amor, que Ele possa nos fazer desejar o seu amor. Quando o nosso desejo por Deus for maior do que o nosso desejo pelo pecado, como vai ser tudo mais fácil? Porque enquanto nós formos odres velhos, o nosso desejo pelo pecado, e não é um julgamento isso, é só uma constatação pela experiência de vida. Esse mês eu faço 52 anos de idade, irmãos, então eu tenho um pouquinho de experiência de vida. Glória a Deus por isso. Dá para eu dizer que eu já vi a história se repetindo muitas vezes, de pessoas que amaram mais as suas paixões carnais do que a Deus, mas tiveram dificuldades de entender que elas estavam amando mais a sua vida do que ao Senhor. E é tão triste, irmãos, quando a gente tem uma experiência na vida mesmo, e a gente vê pessoas, e hoje muito mais como mordomo da casa do Senhor, a gente vê pessoas que estão amando mais as suas paixões, as suas vidas, do que ao Senhor. E existiu um tempo em que eu queria
Sabe quando você quer fazer as coisas, você quer falar, pelo amor de Deus, não faz isso, pelo amor de Deus, vem cá, é pra cá. Eu queria pegar a pessoa e trazer e puxar, e aí isso me fazia sofrer muito. Por quê? Porque eu não sou o Espírito Santo, eu não sou Jesus, e eu não posso fazer aquilo que só Deus pode fazer, porque é Ele, é o Espírito Santo quem nos convence da justiça e do juízo e dos nossos pecados. E aí, então, pela minha experiência de vida, vendo muitas pessoas indo em direção às suas paixões, esquecendo-se daquilo que era mais precioso, eu aprendi que tem coisas que não são por força e nem por violência. Como mordomo, eu preciso dizer, minha querida, se firme no Senhor. Olha o que você está fazendo, o que está acontecendo com você? O que está acontecendo? Posso te ajudar? Eu quero te ajudar. Me deixa te ajudar. Me fala o que está acontecendo, que eu quero te ajudar. Mas, se mesmo assim, não, está tudo tranquilo, está tudo beleza. Então eu aprendi que mesmo eu enxergando a necessidade, eu preciso colocar o meu joelho no chão e orar. E dizer, Senhor, abençoa essa vida. Ajuda. Faz com que ela enxergue o que ela não está conseguindo enxergar. Porque geralmente, irmãos, quando a gente vai se tornando um odre velho, quando a gente vai se tornando um odre desgastado, que já não está mais conseguindo suportar a presença do Espírito Santo, a presença do vinho novo em nós, quando a gente está se tornando um odre gasto, que precisa ser renovado, geralmente a gente tem dificuldade de concordar. Sabe, quem já conheceu alguém que é usuário de droga, ou se alguém já teve a experiência com as drogas, ou conhece alguém, acho difícil alguém não conhecer, ou não ter contato com alguém, ou já não ter tido contato com alguém que é usuário de droga, que está começando ali na vida. Queridos, você vai falar com uma pessoa que está começando a usar droga, vai falar assim, você precisa se libertar desse vício. Qual é a primeira frase que a maioria, 99% fala para você? Eu não sou viciado. Eu não sou viciado. Eu paro a hora que eu quero. Não é isso? Sim ou não? É a primeira frase. O cara está descendo a ladeira. Ou a cara, né? O cara ou a cara. Não sei se dá para falar assim. A pessoa está descendo a ladeira. E você vai falar para ela assim, Deus pode tirar você desse vício. Ela olha para sua cara e fala assim, Deus não precisa me tirar de nada, eu não sou viciado. Aí você fala assim, meu Deus, está na primeira fase. Qual é a primeira fase? A primeira fase do viciado, cego. Está cego. Assim é o crente, o cristão, o servo de Deus, que está se tornando um odre velho. A primeira fase do cristão que está se tornando um odre velho é ser cego. E eu falo isso, irmãos, porque na minha experiência de vida em Cristo, com Cristo, eu já fui um desses. E acabei me desviando do caminho. E as pessoas falavam assim, você precisa voltar, você precisa estar na casa do Senhor, você precisa... O que aconteceu? Eu falei, não aconteceu nada, estou bem. Eu sei o que eu preciso fazer, eu sei o que eu preciso fazer da minha vida. Eu não preciso de ajuda.
Eu sei como está a minha vida, eu sei, fica tranquilo, fica tranquilo. Não precisa se preocupar comigo não. Fica tranquilo. Eu vou orar por você, pode orar, que louvado seja Deus. Eu estou agradecido por orar, viu? Mas eu estou bem. Eu fui um desses. Que quando fui perceber que eu já era um odre rompido, nem mais velho, que já não suportava mais a presença do Senhor, porque já era um odre que, velho e desgastado, não se renovou. Em algum momento deixou que a presença do Senhor saísse, se perdesse de mim. E aí, quando eu fui querer voltar, eu já não me via mais com forças de voltar. Porque assim como o viciado, quando ele vai concordar de que ele é um viciado, de que ele, quando ele vai aceitar que ele é um viciado, você sabe quando é que vai chegar essa fase de ele aceitar que ele é um viciado? Quando ele está no fundo do poço, quando ele já não consegue mais negar isso nem para ele mesmo. Aí ele vai falar assim: me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda. Mas aí, muitas vezes, os enredos do vício faz com que ele não tenha tempo de ser ajudado. Quantas pessoas, pelos vícios, nas drogas, na bebida, não morrem todos os dias? Quantas pessoas? Muitas pessoas. Só na minha família, não é uma história triste não, viu, irmãos? Morreram 2 pessoas. Minha esposa está aqui, algumas pessoas mais antigas, antigas assim, na igreja, né? Pastora Regiane está aqui, acompanhou todo o meu trajeto, não é? Viu a história. Um dos meus irmãos se enforcou porque usava droga. Outro do meu irmão morreu com 5 ou 6 tiros por causa das drogas. Então, na minha própria família, eu tenho o exemplo do que faz um vício, quando a pessoa não percebe. Ali meu irmão José também vai testificar. Quando não percebe. E assim, queridos, é a vida espiritual também. Pastor, que coisa de mau gosto você querer comparar a fé cristã com um usuário de drogas. Porque quando a gente se perde de Deus, ou quando a gente vai se tornando um odre velho, eu acho que não tem um exemplo melhor do que um usuário de droga, para você entender o que é sair da presença do Senhor. Porque Romanos capítulo 6, versículo 23 diz assim: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, quando eu vou me esquecendo de Deus, eu vou me tornando um odre desgastado. Quando eu vou me afastando de Deus, eu vou me tornando um odre desgastado. Sabe por quê? Porque aqui os discípulos de João estavam questionando a Jesus a respeito do jejum, e eu já te contextualizei a respeito disso. Então, não é difícil dizer que eles estavam ali aprendendo, eles estavam com João Batista, que era um homem de Deus. Por quê? Porque João era o precursor de Jesus Cristo, aquele que estava anunciando o reino de Deus, que estava próximo. Mas eles estavam ao mesmo tempo presos a uma legalidade que lhes foi ensinada. E talvez eles precisassem aprender qual era a essência, assim como aquele que vai se afastando de Deus vai se esquecendo da essência de ser um servo de Deus. Quando eu vou me tornando um odre desgastado, estar na casa do Senhor é um protocolo. Vou cumprir um protocolo.
um sinal gravíssimo de um desgaste espiritual. Quando tudo me é mais interessante do que estar na presença do Senhor, outro desgaste, outro sinal do desgaste espiritual. Quando nós vamos nos desgastando espiritualmente, a gente não percebe, a gente nega, porque a gente está na fase da cegueira, a gente nega. Eu não preciso fazer isso. Você precisa louvar a Deus para poder ter Deus no seu coração? Você precisa cantar? Você precisa estar lá cantando? Você precisa para ter Deus no seu coração? Precisa? Está com medo de me responder? Não, não precisa. Não precisa. Não precisa, mas eu desejo, não é? Eu te conheço, por isso que eu te perguntei. Eu sei, eu conheço a Priscila. Você deseja, né? Eu vejo lá a Priscila, lá no grupo de louvor, no grupo do Ministério de Louvor, ela lá preocupada e tal. E eu vejo, eu percebo na Priscila, deixa eu melhorar aqui, né? Eu te fiz passar vergonha, né? Mas eu percebo na Priscila uma adoradora. A necessidade dela é de adorar e não de mostrar que está adorando. Eu vi isso hoje. Ela estava ali, revezando o microfone com a Márcia, não é? Eu vi ali, eu percebi, viu? Estava ali revezando. Para quem tem um coração voltado para o lado errado, eu vou dividir meu microfone com outra pessoa? Não. Eu vou dividir. Se ela quer cantar, que arrumem o microfone para ela, não é? Mas, como disse João, convém que ele cresça e que eu. Convém que ele cresça e que eu. Mas, dentro das legalidades religiosas que nós temos, nós vamos nos convencendo de coisas que, inclusive, são jargões que nós temos aí fora, na internet, nas redes sociais. Eu não preciso de estar numa igreja para servir a Deus. Claro que não precisa. E se você precisar de estar numa igreja para servir a Deus, você já está com um indício de ser um odre desgastado. A gente não vem na igreja porque a gente precisa. A gente vem na igreja porque a gente tem prazer de estar louvando a Deus. E a nossa necessidade de estar na igreja é para que esse prazer não se esvaia, não saia de nós. Porque quando eu venho à casa do Senhor, eu venho por prazer. E quando eu me afasto da casa do Senhor, esse prazer ele vai se esvaindo, porque outros prazeres vão se colocando no lugar. Aí dá para dizer que é o remendo no pano velho, que Jesus falou no verso 16. Eu vou deixando de ter o prazer, e aquele prazer vai sendo tomado por outros remendos da vida, vai tomando. Só que esses remendos vai fazer com que o pano velho, segundo o texto mesmo da palavra do Senhor aqui, de Mateus 9,16, vai se rompendo ainda mais. Outros prazeres vão tomando conta. Antes a minha alegria era estar na casa do Senhor. Como disse o salmista, uma coisa pedi ao Senhor, que eu possa estar na casa do meu Senhor todos os dias. Mas quando outras coisas, quando isso já não é mais o meu prazer, é a minha obrigação, eu tenho a obrigação, eu preciso
estar na igreja para poder mostrar que eu sirvo a Deus, para as pessoas verem. Então outros prazeres vão ocupando, os prazeres da vida, os prazeres da carne, as coisas de Deus vão perdendo sentido. De repente, tem algum sentido? A senhora poderia me dizer se tem algum significado? A senhora ficar aqui em pé, orando? Não, a senhora pode orar lá sentada. Por que a senhora está aqui em pé? Está afiado, hein? Está afiado, porque soldado guerreia de pé. Deitado. Aleluia. Isso mesmo, glória a Deus. Louvado seja Deus, na piada, não deixou não eu ficar aqui fazendo pirola com ela. Mas o que acontece, queridos? De repente a gente pode olhar e falar assim, mas precisa disso não. Precisa. Meu amigo, precisa mesmo da gente louvar a Deus e você ficar lá falando para a gente participar do louvor? Precisa mesmo que você fale assim, ó, quero que você, posso pegar, será? Vou dar a microfonia. Precisa que você fique falando, igreja, participa do louvor. Não, mas precisa espontâneo ou não, que a gente faça isso. Não é só vir e assistir. Não é só vir e assistir os irmãos cantando tão bonito, né? As irmãs aqui fazendo o vocal, o irmão ali, os irmãos tocando, né? Não precisa desse negócio de participar, não é só assistir. A gente vai perdendo o sentido. Estar na igreja, levantar a mão, dar glória a Deus, se torna algo extravagante demais, desnecessário. Você chorar na presença de Deus é somente você estar se mostrando para os outros. Quando a gente vai perdendo a essência, vai se tornando um odre desgastado, a gente não faz e se escandaliza com quem faz. A gente não ora e se escandaliza com quem ora. A gente não chora e se escandaliza com quem chora. A gente não se humilha e se escandaliza com quem se humilha. Sabe por quê? Porque estas coisas não têm sentido. Não tem sentido. Perde o sentido. O irmão estar na igreja todo final de semana, religiosidade. O irmão vir na igreja então de quinta e domingo, religioso demais. Não aproveita a vida. E esses então? Que escândalo terrível. Um escândalo, irmã. A pessoa vem na igreja todo dia. Você imagina a irmã, veio hoje, amanhã vem 8 horas da noite no estudo. A irmã é religiosa demais. Aí na quinta-feira está aqui, aí no domingo está aqui de novo. O que a irmã está pensando na vida? Não tem mais o que fazer, não? Muita religiosidade. Está pensando o quê? Eu fico preocupado, viu, quando eu posto assim. Queridos, se nós formos odres velhos, não vamos suportar o vinho novo. Não vamos suportar a presença do Senhor. Sabe quando o odre se torna novo? Quando abre o seu coração para Jesus e entrega a sua vida a Ele. Pastor, então eu já sou um odre novo, eu já fiz isso. Ótimo. A igreja de Laodiceia também tinha feito isso.
A igreja de Laodiceia era a igreja de Cristo, tanto é que Cristo escreve uma carta para a igreja de Laodiceia. E nessa carta que Jesus escreveu para a igreja de Laodiceia, nessa carta que Jesus escreveu para a igreja de Laodiceia, a igreja de Cristo, a igreja de Laodiceia, nessa carta, sabe o que ele fala? Eis que estou à porta e bato. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: olha, eu estou convidando você para ser de novo um odre novo. Eu estou te convidando para você ser de novo um odre novo. Porque eu quero entrar e quero fazer parte da sua vida. O vinho novo estava se convidando a entrar no odre. Glória a Jesus, aleluia! Então nessa noite, queridos, Jesus quer que sejamos um odre novo, que nós estejamos renovados em nossa vida, em nossa fé. Porque quando o Senhor chega e Ele renova as nossas vidas, Ele nos restaura como um odre novo, para que nós recebamos o vinho novo, que é a sua presença. Então, o vinho, a pastora já pregou algumas vezes aqui, ela disse que o vinho representa o quê? A alegria. Além do sangue de Jesus, que é o símbolo que nós vemos ali, Jesus trazendo na última ceia que ele participou: este é o meu sangue que é derramado para a remissão do pecado de muitos. Também, dos significados do vinho é a alegria. A alegria do Senhor, como disse Esdras, ali na leitura da lei para o povo judeu, quando estava saindo da Babilônia, estava retornando para Jerusalém, eles estavam perdidos da lei. E aí quando foi falada a lei ali, foi falada os princípios da lei, aquele povo ficou com o seu semblante descaído, ficou triste, porque estavam vendo que aquilo que estava sendo lido ali por Esdras simplesmente não era mais o que eles viviam. Eles estavam longe da lei do Senhor. E quando foi lida a lei, eles ficaram tristes. E aí o Senhor fala, lá em Neemias capítulo 8, verso 9 ou 10, se eu não estiver enganado, fala assim: a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Porque alegrem-se pelo que está sendo falado, alegrem-se pelo que está sendo dito. Sabe por quê? Porque a lei do Senhor está sendo transmitida a nós, para que nós nos voltemos a Ele. E a alegria que o Senhor tem para as nossas vidas vai ser a nossa força. Então, quando nós somos restaurados como odres novos, então o Senhor cura as nossas emoções, e nós já não somos mais cristãos que anda cabisbaixo, como quem pede para a vida algum favor, mas nós temos a consciência de que nós recebemos um favor imerecido, como cantamos nesta noite. Então, mesmo no meio das adversidades, nós conseguimos encontrar a alegria do Senhor, que é a nossa força. Quando nós nos tornamos odres novos e recebemos um vinho novo, então o Senhor cura os nossos sentimentos e faz com que nós sentimos prazer na sua presença mais do que qualquer outra coisa. E aí nós podemos dizer com a propriedade que o salmista disse: uma coisa pedi ao Senhor, que eu possa estar em teus átrios, ou em tua casa, ou em tua presença todos os dias da minha vida. Quando nós somos renovados pelo Senhor, então o Senhor ele vem como um vinho novo dentro de odres novos, nos trazendo restauração espiritual.
restauração emocional, restauração sentimental, restauração em todos os aspectos. As nossas fragilidades, as nossas dificuldades vão se tornando pequenas diante do poder de Deus em nós. E aí a gente vai aprendendo. Na quinta-feira a pastora Eliette perguntou para algumas pessoas como Deus tem falado com elas. E quando ela perguntou para mim, pastor, como Deus tem falado com você? O que Deus tem falado, aliás, né? O que Deus tem falado com você? Eu falei para ela, Deus tem me falado a respeito de duas coisas. Salmos 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. O Senhor tem falado para mim sobre confiança. E aí o Senhor tem falado também a respeito do Salmos 46, 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus tem falado a respeito de confiar e aquietar o coração. Eu quero te convidar a ficar em pé em nome do Senhor Jesus. Eu não sei se você está nessa noite aqui como um odre que já está sendo renovado, ou que já foi renovado, ou como um odre que é renovado pelo Senhor constantemente. Eu não sei se você está nessa noite aqui como um odre que é capaz de suportar o vinho novo, porque está na presença do Senhor constantemente sendo renovado. Ou se você está aqui nessa noite como um odre desgastado, como um odre que está a ponto de se romper, que o vinho novo está a ponto de se esvair. Ou se você já é esse odre rompido, se você está tentando remendar, se você está tentando segurar o vinho, mesmo o odre já estando com indícios gravíssimos de rompimento. Mas eu quero dizer para você que nessa noite o Senhor nos chamou neste lugar. Ele nos deu esta palavra, porque Ele tem, com toda a certeza, para nós algo novo. Porque Ele é o vinho novo, que quer que sejamos nós o odre novo. Ele é o vinho novo, que quer que nós sejamos o odre novo. Então o Senhor nessa noite nos convida a largarmos os nossos legalismos, a largarmos as nossas religiosidades, a largarmos as nossas convenções e os nossos prazeres em outras coisas, para olharmos para Ele, porque ao olharmos para Ele, Ele faz com que nós sejamos o odre novo, que nós precisamos ser ou que já fomos um dia. Ele faz com que nós sejamos o odre novo, o odre renovado, o odre restaurado, o odre transformado, dentro de tudo aquilo que nós precisamos. Se a tua fé está fraca, se a tua necessidade se faz maior do que aquilo que você consegue contemplar em Deus, entenda que o Senhor está nessa noite, neste lugar. Ele não nos dá esta palavra por um acaso. Se essa fosse uma necessidade só minha, como tantas outras vezes o Senhor falou comigo e eu entendi que não era para a igreja, mas era para mim que o Senhor estava falando, e não reproduzia a igreja. Mas quando o Senhor fala comigo e Ele me faz entender que esta é também uma necessidade para a igreja, é porque Ele quer trazer a resposta dessa necessidade. Mas o Senhor, como lá para a igreja de Laodiceia, Ele não falou na sua carta àquela igreja que Ele iria entrar de qualquer jeito, de que Ele ia fazer de qualquer maneira, que querendo aquela igreja ou não, Ele estaria, Ele entraria e Ele faria, Ele cearia com eles, Ele renovaria. Não foi isso que Jesus falou. Ele falou: eu estou na porta batendo, e se você abrir, eu vou entrar. E nessa noite o Senhor nos está dizendo que vai fazer de qualquer maneira, contra a sua vontade, aquilo que você precisa. Mas Ele está dizendo para você que Ele está aqui neste lugar, querendo fazer aquilo que você necessita, querendo curar as suas emoções, querendo curar a sua vida espiritual, querendo te restaurar e te transformar. O Senhor está dizendo nessa noite que Ele quer fazer algo novo.
que Ele quer ser um vinho novo na sua vida, restaurada como um odre novo. Mas é você quem tem que querer, e é você que tem que almejar isso, que tem que se render ao Senhor. É você que tem que largar a sua arrogância de achar que não precisa, e dizer com a humildade que Davi falou lá no Salmo 51: um coração quebrantado. Somos nós que precisamos, além das palavras, pedir o socorro de Deus. Somos nós que precisamos, além de uma razão, de uma forma robótica ou racional demais, dizer: Senhor, eu estou aqui, preciso ser esse odre novo. Senhor, eu estou aqui, Senhor, não sei como fazer, não sei, porque quem vai fazer não é eu e não é você, não somos nós. Quem vai fazer é o Espírito Santo de Deus. Quem faz é o Espírito Santo de Deus. Quem pode fazer com que você seja um odre novo, quem pode fazer com que você volte a ter a alegria da salvação do Senhor, quem pode fazer com que você tenha o seu primeiro amor restaurado, não é o homem, não são as coisas humanas, mas é o Espírito Santo de Deus. Abre o teu coração, derruba a resistência contra o Senhor por terra.